pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Professor Paulo aí de novo com vocês. Vamos estar falando hoje do filo dos moluscos, ok? Polvo, lula, caramujos, tá? Ostras, são todos pertencentes a esse grupo dos moluscos, ok? Então, se você não assistiu ainda os outros vídeos, né? Nós temos todos os filos aí da zoologia, nós gravamos para vocês, colocamos as características, anatomias internas, o que na verdade é mais cobrado nos vestibulares, no Enem. Então tá tudo explicado de uma forma bem caprichada aí para vocês, tá? Sigam as nossas videoaulas, né? Compartilhem com seus colegas, né? Deixem aí um like, ok? E tamo junto. Vamos lá então, pessoal, né? Vamos falar dos moluscos com vocês então, tá? Então o que acontece, né? Os moluscos são aqueles organismos que possuem o corpo mole, né? Então, nós temos aí vários representantes dentro do grupo dos moluscos e características gerais peculiares a todos eles, né? São organismos de vida livre, são metazoários triblásticos, metazoários têm tecidos verdadeiros, tem os 3 folhetos embrionários, lembram disso? Ectoderme, endoderme e mesoderme, né? São celomados, né? Possuem aquela cavidade originada pela mesoderme que vai alojar os órgãos internos. São organismos protostômios, muito importante isso aí. São neuromiários, né? São neuromiários, o sistema nervoso é ventral, portanto são chamados de hiponeuros, ok? Possui sistema digestório completo com uma estrutura bem bacana chamada rádula, que é uma língua raspadora ou raladora, né, como o pessoal costuma brincar, ok? Você só não vai encontrar essa rádula, né, lá nos pelecípodos, que são organismos filtradores, tá? Beleza. Possui sistema excretor do tipo nefridial, sistema circulatório aberto, né, na maioria dos moluscos. Só vai ser fechado o sistema circulatório no grupo dos cefalópodes, ok? Sistema respiratório, aí você tem uma diversidade. Você vai encontrar cutâneo, branquial, pulmonar, tá? Então, bem interessante aí a respeito do grupo dos moluscos, né? E quais são as classes que nós temos dentro do grupo dos moluscos, né? Você vai ter a classe anfineura, escafópoda, pelecípoda, gastrópoda e cefalópoda, ok? Então são aí 5 classes que nós vamos ter na sistemática no ensino médio, né? Dentro do grupo dos moluscos. Aqui é anfineura, exemplo Keaton, tá vendo aqui, ó? Anfineura porque é difícil você delimitar que aonde está a cabeça do organismo, né? Parece que ele tem 2 cabeças, então daí vem o nome anfineura, né? Na verdade só tem em uma localidade, tá? Mas parece que tem em 2 lugares, né? Tá? Beleza. Então ali, ó, só lembrando, né, que o anfineura ele também pode ser chamado de poliplacófora, porque ele vai ter várias conchinhas aqui, ó, várias placas, né, de carbonato de cálcio, né, que seriam aí similares a conchas, sobrepostas umas às outras, tá? Então, daí vem o nome poliplacófora, ok? Belezinha? Aqui você vai ter um outro representante da classe escafópoda, o dentálium, né? Lembra uma presa de marfim dos elefantes, né? Mas aqui você encontra na areia da praia. Olha só que coisa interessante, né? E o animalzinho vive aqui dentro desse tubinho, tá? Classe escafópoda, aí o exemplo dentálium, tá? Bom, características gerais dos gastrópodes, né? A classe mais diversificada dos moluscos, né? Imagina a gente quantos gastrópodes, quantos caramujos, caracóis que existem no mundo, né? São animais sedentários e lentos. Também tem aqui as lesmas, digo de passagem, tá? Respiração por brânquias, pulmão e até mesmo cutânea. São monóicos, possui a glândula sexual única. Essa glândula sexual, você vai ver, ela é chamada de oviteste, ok? Ovo de ovário, teste de testículo, né? Por isso que é uma glândula sexual única, né? Coração com uma aurícula e um ventrículo. Desenvolvimento externo, né? E indireto. Direto apenas lá nas lesmas e caracóis, né? E possui um rim, ok?
Beleza. Vamos mostrar aqui para vocês, então. Deixa eu colocando aqui já para acelerar aqui as estruturas, tá? E a gente sai falando delas aí para vocês, tá bom? Então, o que que você vai ter aqui, ó, né? Próximo da região do pescoço, o organismo tem o seu pênis. Imagina que loucura! Porque o resto do corpo, no caso dos gastrópodes, não é? Principalmente os caracóizinhos aqui e tal, está dentro de uma concha, tá? Então você tem ali a região, né, mais fácil ali de você exteriorizar fora da concha, né? Então, tecnicamente, você tem o pênis ali, tá? Beleza. Outra coisa interessante que você vai ter o ânus também se abrindo nessa região pelo mesmo motivo, para poder eliminar, né, os dejetos alimentares que você não conseguiu absorver, tá? Beleza. Você tem aqui, ó, uma glândula salivar aqui embaixo, certo? Logo próximo aqui, encostadinho aqui no papo, tá? Aqui tá a boca do organismo. Aqui não está setado, mas isso daqui é a rádula, é a língua raladora. Tá vendo essa voltinha aqui, ó? Né? Então não está setado aqui, tá? Então você teria boca, rádula, língua raladora, o esôfago. Daí sim você viria aqui, né, para essas estruturas que nem eu falei aqui para vocês, né? O papo, tá vendo aqui, ó? E seguindo ali, depois você encontra aqui o intestino, né? Então lá, toda essa ramificação aí, né? Beleza. O que você vai ter a mais aqui ainda, né? A glândula sexual única, tá dando para ver aqui, ó, ovotestes, tá? Beleza. Outra coisa que nós vamos ter aqui, ó, o hepatopâncreas, tá? O oviduto, né? Então, aqui, ó, o rim que a gente estava falando aqui, ó, que vai fazer a excreção do animal, tá? O coraçãozinho, o sistema circulatório, que o coração ele é ventral, aí tem as ramificações aqui que levam para cima o sangue, tá? Então, aqui, as antenas aqui também, ó, dá para ver, certo? O animal, ele é bem interessante, ele é hermafrodita, tá? Entretanto, essa glândula sexual única, ela vai amadurecer em etapas diferentes. Vai ter momento que ela vai estar amadurecida produzindo óvulos, né? Em outro momento, ela vai estar amadurecida produzindo o quê? Espermatozoides, né? A porção dela que funciona como testículo vai estar produzindo espermatozoides. Então, esse organismo entra naquela categoria. É um organismo que tem o quê? Né? O amadurecimento dos órgãos sexuais em etapas diferentes. Aquela dicogamia, né? Vai ter momento que ele vai estar com a porção masculina amadurecida, em outro momento a feminina. Quando a feminina está amadurecida, né, primeiramente é chamado protogenia. E quando a porção da glândula masculina está amadurecida e for, né, primeiramente ela amadurecida, é chamado protandria, certo? Aí depende de qual porção vai estar amadurecendo primeiro, joia? Aí mostrando aqui para vocês então os caramujinhos, não é? Eu criei durante muito tempo, meu filho também gosta de criar aqui, ó, esses, né, escargots, né? Então é bem interessante. Aqui uma concha chamada Thaís, né? Olha que bonito, né? Ó, desse molusco aqui é chamado Thaís, né? Então se você chama Thaís, está assistindo aqui a nossa aula, saiba que o seu nome veio lá de uma conchinha. Olha que coisa mais linda, né? Beleza. Quais são outras características que nós temos aí, né? Lá do grupo dos pelecípodas, né? Pelecípodas, peleci significa machadinho, podos significa pés. Então são os moluscos que têm os seus pés em forma de machadinho, tá? Isso serve para as ostras, para os mexilhões, os bivalvos de uma forma geral, né? Que esses pelecípodas também são conhecidos como bivalvos, né? Ou também chamados de lamelibranquiatas, né? Lamelibranquiatas. Por quê? Porque as brânquias são formadas em forma de lamelas, tá? Beleza. São animais filtradores, como eu já falei lá no começo da aula. Tem ausência de rádula, porque se vai filtrar, não tem por que ter uma língua raladora, né?
tá? Então, os músculos adutores são muito fortes, né? Que vão permitir a abertura e fechamento ali daquela concha, né? Pode ocorrer a formação de pérola, viu, gente? Tá? Então, isso é bem interessante. Não são todos, né? Os bivalvos que vão produzir pérola, né? Mas existem aqueles que podem produzir, tá? Você tem ali, são dioicos, desenvolvimento indireto, porque tem a larva, e possui 2 rins, né? Olha essa daqui, ó. Essa conchinha do tipo Pecten, né? Ela é dos moluscos, dos pericípodos, o mais famoso, porque ele é o símbolo de um poço de gasolina, aquele poço chamado Shell. E Shell em inglês significa concha, não é? E qual é o tipo dessa concha que é simbolizada como símbolo dessa marca, né? É justamente a concha do tipo Pecten, né? Ela é o símbolo do posto Shell, tá? Beleza. Aqui os mexilhões comuns que a gente encontra na praia, né? Essa camada aqui é a camada do nácar, camada nacarada, tá vendo aqui, ó? É dela que alguns moluscos acabam produzindo ali a pérolazinha, tá? É a camada mais brilhante, diga-se de passagem. E olha aí o grupo deles, ó, o grupo dos polvos e das lulas, né? No qual os seus pés, eles têm a forma de tentáculos, né? E que partem da cabeça. Daí o nome do grupo, né? Cefalópodes, ok? Porque você tem os pés partindo diretamente da cabeça, né? Tem essa impressão, né? Os olhos extremamente desenvolvidos, gente. Uma visão muito parecida com a nossa, tá? Os olhos, né, nesse sentido, ok? Circulação, sistema circulatório fechado, desenvolvimento direto, né? Eles também têm rádula, né, fígado e pâncreas separados, né? Possuem o quê? Possuem uma bolsa de jato de tinta chamado nanquim, né? Que essa bolsa com tinta, ela é lançada na forma de um jato, tem a intenção de despistar predadores, tá? Quando o animal se sente acuado, de repente ele está percebendo que ele pode, de repente, ser morto ou predado, né? Ele acaba jogando essa tinta para confundir, né? Para criar uma situação em qual a água fique turva e ele consiga fugir daquele predador, daquela situação de perigo, tá? Mas a propulsão deles também se dá em forma de jato, diga de passagem, tá? Beleza? E eles têm ventosas também aqui, ó, nos seus tentáculos, que ajudam na locomoção e na manipulação, tá? Gente, são animais extremamente inteligentes, tá? O cérebro deles é grande, diga de passagem, ok? Para o padrão dos invertebrados, né? São feitos vários experimentos com polvos que são trancados em escotilhas de acrílico, no qual existem sensores que ele tocam esses sensores com os seus tentáculos e eles abrem ou fecham escotilhas específicas. E quando são colocados em labirintos de escotilhas, né, e com um determinado alimento, algo que motive ele a se locomover por esse labirinto, por essas escotilhas, foi percebido que eles aprendem o caminho com extrema facilidade, tá? Então são animais, sim, comprovadamente inteligentes, né? Teve até um polvo, né? Acho que numa Copa do Mundo, chamava polvo-pou, né? E eles colocavam lá, acho que era a bandeira do país, e o povo, sempre que tinha jogo da Copa do Mundo, né? Ele optava por um país e ele acertava, né? Então ele acertou até a final da Copa, do primeiro jogo até a final da Copa, quem ia ser campeão. Aí ficou muito famoso, mas esse povo já morreu, viu? É o povo Pou, né? Olha que interessante aí, né? História dos cefalópodes para vocês. Paulo, é verdade que pode ter lulas gigantes, polvos gigantes? Pode, nas profundezas oceânicas abissais, bem profundas, tá? Então você encontra, sim, desses animais tendo ali, né, 5, 6, até mais metros de comprimento, tá bom? Beleza. Então tá aqui ó, as características que eu falei para vocês, né? E aqui uma foto bem bonita aqui do polvo, aqui tá o sifão, aqui tá o olho, dá para ver os tentáculos aqui com as ventosas, tá vendo aqui, ó, né? Então aqui, ó, a toda a região cefálica, os tentáculos saindo dali, ok?
Os polvos são comestíveis, assim como as lulas, né? Tem um alto teor proteico, né? São talvez não tão consumidos no Brasil, mas no resto do mundo eles são muito consumidos, né? E tem um sabor delicioso, viu, gente? Né? Diga de passagem, tá? Então é muito legal esse grupo, né? Muito importante também na alimentação de vários tipos de culturas diferentes ao redor do mundo, né? E além do mais, é um grupo que tem dos invertebrados, né, seria ali o máximo do desenvolvimento cognitivo que nós encontramos nos invertebrados, viu, gente? Tá? E o tamanho do cérebro deles também é algo muito avançado, muito evoluído para o grupo dos invertebrados, tá? Então, se você pensasse no ápice do desenvolvimento do sistema nervoso nos invertebrados, você iria encontrar ali nos cefalópodes, tá? Então, muito obrigado pela atenção, pela presença de vocês, né? Sempre é uma honra estar aí explicando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixa o like, né? Tamo junto. Um abração, pessoal!